Negócio praticamente fechado e bom entre ambas as partes. Vamos falar sobre isso, mais um capítulo Pedro e Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo e voltamos ao Campeonato Brasileiro. Ontem, rapaz, o Cruzeiro deu uma saraivada. O Cruzeiro está disputando o título direto aí pelo Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Deu uma pancada de 4-0 para cima da equipe do Grêmio e voltou a igualar, pelo menos ali, em número de pontos ganhos a equipe do Flamengo, cada um com 27 pontos ganhos. Entretanto, é sempre válido lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, uma partida diante do Sport, fora de casa, que é o lanterna da competição. Então, até em função disso, o Mengão tem uma vantagem em relação ao clube de Minas Gerais, pessoal. Ó, calma que o estúdio já vai ganhar cor, vai começar a ganhar cor aqui, vocês podem ter certeza disso, tá? Só que a grande diferença do Flamengo para o Cruzeiro é que o saldo de gols do Cruzeiro é de 12, que já é um saldo ótimo, né? Haja visto que estamos aí na 13ª rodada do campeonato. O saldo de gols do Flamengo com um jogo a menos são de 22 gols marcados. É um negócio de maluco. O Flamengo tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição. É um negócio assim realmente estrondoso que o Flamengo vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, é a melhor campanha do Flamengo no campeonato de pontos corridos desde que foi criado em 2003. Um negócio assim realmente impressionante, pelo menos funcionando, né, com as 38 rodadas. O Flamengo treina hoje normalmente, tá? O elenco recebeu folga aí no domingo, depois do confronto diante da equipe do São Paulo. O Flamengo se representa hoje no CT Ninho do Urubu na parte da manhã, às 9h30 da manhã. Os atletas treinam normalmente. Amanhã, mais um treino no CT Ninho do Urubu. E na parte da tarde tem a viagem para Guarulhos. Depois do Flamengo chegar em Guarulhos, né, logicamente tem que pegar o ônibus e partir para Santos pela rodovia dos imigrantes, beleza? Essa é a logística do Flamengo, pelo menos até o jogo da quarta-feira entre Flamengo e Santos, beleza? Você tem ideia da temporada que o Flamengo vem fazendo no Campeonato Brasileiro? O Flamengo tem mais gols marcados no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mais gols marcados no Campeonato Brasileiro que Fortaleza, Juventude e Sport juntos. Você junta essas três equipes, o Flamengo tem mais gols marcados que os três juntos. São 26 gols marcados contra 25 gols das três equipes. Então a produção do Flamengo no ataque é um negócio assim realmente aterrorizante para qualquer adversário. E mesmo assim a gente reclama, né? Porque o Flamengo ele cria muitas oportunidades de gol, né, e perde, né, boa parte dessas oportunidades de gol. Muita gente me perguntando sobre o Pedro, vou entrar no tema, inclusive, se ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Santos fora de casa, beleza? Minha galera, todo mundo sabe, o Chelsea foi campeão, né, da Copa do Mundo de Clubes ontem em cima do Paris Saint-Germain, uma partida absurda do Chelsea, 3-0, não tomou nem conhecimento, e a FIFA reconheceu o Chelsea como o primeiro campeão mundial de clubes. Os vencedores do formato antigo agora serão chamados de campeões intercontinentais, afirma a FIFA. Eu não entendo isso porque o Congresso da FIFA já reconheceu os títulos desde 1960, dizendo que o Flamengo é campeão mundial, que o São Paulo é tricampeão mundial, enfim, entre outras equipes. Eu acho isso uma afronta à história, sabe? Porque você quer o quê? Mudar a história? Você quer ferir a história do futebol? Há
margem de interpretação, porque no site da FIFA está escrito que ontem foi realizada a final da Copa Intercontinental da FIFA. E assim, quando eu penso intercontinental, vamos analisar a semântica da palavra. Intercontinental significa o quê? Entre continentes. O que nós temos entre continentes? Continente africano, continente europeu, continente sul-americano, continente norte-americano, continente da Oceania, continente asiático. Nós temos o Mundial, veja bem. A Libertadores é na América do Sul, a CONCACAF é lá na América do Norte, a Champions League asiática é na Ásia, a Champions League da África é na África, a UEFA Champions League da Europa é na Europa, na Oceania, tem lá a UEFA Champions League dele também. Libertadores é um nome maravilhoso, não tem igual. Então, quando eu leio intercontinental, na minha visão, é mundial. Tá? É mundial, não muda. Querer mudar o nome, não, porque intercontinental é uma coisa, mundial, é tudo mundial, é sinônimo de mundial, né? Pelo menos é o que eu interpreto, tá? Não sou nenhum professor de português, enfim, mas é o que eu interpreto. A ver se a entidade vai se pronunciar sobre essa situação, beleza? Minha galera, o Rafinha, ex-jogador do Flamengo, se posicionou sobre a situação do Filipe Luís cobrar publicamente o Pedro, ex-lateral, que foi companheiro do técnico do Flamengo e do atacante do Flamengo, comentou sobre a postura do treinador ao expor a crise com camisa 9. Vamos ver aqui o que disse o Rafinha lá no programa da Sport TV, o Fechamento Sport TV. Ele disse o seguinte: até um tempo atrás, o Pedro era companheiro de vestiário do Felipe. E o Pedro sabe que o Felipe é um exemplo. Sou amigo dos dois. Um cara que sempre treinou, sempre aplicou. Fica fácil de saber quem tem razão. Jamais vou condenar o Pedro, que é fantástico, tem um coração gigante. É um grande jogador e o Flamengo precisa muito do Pedro. Agora, nessa parte de treinamento, o treinamento te condiciona para o jogo. Hoje, a velocidade, a dinâmica, a força dos jogos te faz ter que treinar bem, disse o Rafinha. Rafinha reiterou que não viu exagero no tom duro e crítico, que foi uma porrada, né, do Filipe Luís na entrevista coletiva. E ele falou: pode parecer que foi agressivo, expôs demais o Pedro. Não, ele falou: a falta de respeito foi com os companheiros, foi com o grupo. É claro isso. O Filipe Luís não pode ficar mal com 40 e ficar bem com o Pedro. É isso. Como é que o cara que ganha menos que o Pedro, sobretudo o cara que ganha menos que o Pedro, se dedica, rala que nem um maluco, daí o cara olha para o lado, o cara ganha bem mais e tá fazendo aquecimento de brincadeirinha? E tá fazendo alongamento de sacanagem? E tá treinando finalização, chutando fraco, de brincadeira? Treinando taticamente a marcação-pressão mole? Né? Aí tá aqui. Ele tem que ficar bem com o grupo, com todos, com a maioria. Por mais que ele seja parceiro, fica ruim porque é uma reclamação de falta de empenho nos treinamentos. E ele fala, jogador percebe isso. Os companheiros de equipe percebem isso. O treinador percebe isso. Pô, acabou de ser jogador, saiu agora do campo. Saiu agora, 2023, encerrou a carreira do Filipe Luís, encerrou a carreira como jogador de futebol. Entende? Não dá para compreender isso, né? E aí eu vou tornar a voltar, né, nesse assunto do Pedro, mas a tendência hoje é que o Pedro vá para Santos. O Flamengo, o Filipe Luís entende que foi apenas uma punição ao jogador, não houve de fato ali um ato de indisciplina, porque ele não quis treinar,
mas internamente enxergaram no Flamengo que o que acontece, gente? Vamos lá, tem um determinado número de jogadores. Vão fazer tal atividade. Não dá para todo mundo fazer atividade, fica sempre 4 fora ali, que geralmente são os que, digamos assim, na lista de prioridade do treinador para entrar dentro do campo, é os que estão mais atrás e que precisam competir, precisam melhorar, né? Ou então a concorrência está de tal tamanho, né? Que, cara, é difícil, né? E aí esses 4 ficam de fora, realizam uma outra atividade. O Pedro, ele foi para realizar essa outra atividade. Chegando nessa atividade, ele percebeu que ia ficar fora do treinamento entre os principais ali, ele chegou, senti a perna aqui, vou sair. Ele avisou, então não foi, ele saiu deliberadamente, não foi, entendeu? Só que enxergaram isso como migué, porque o jogador tá bem. O jogador tá bem e já sabem do histórico que ele tem, e pessoas do clube até falaram, olha, Pedrão, nós gostamos dele, é bom menino, é bom garoto, mas essa situação, cara, tá demais. Eu falei, pô, tá demais. Já não é de hoje. Felipe falou 1, Felipe falou 2, Felipe falou 3, conversou com o Danilo, conversou com... a época o Gerson estava no Flamengo, era o capitão do Flamengo, conversou com o Bruno Henrique, conversou com o De Arrascaeta, teve uma reunião geral dos jogadores para debater isso, aí vazou lá os prints, a situação azedou, ele achou que estavam desfazendo dele no Flamengo, só que o Felipe Luiz falou, olha, Pedro, vazou o print aqui, mas eu conto com você, que se dane aquele print. Mas mesmo assim não adiantou, o cara continua de pindaíba, e aí, cara, o Felipe Luiz estourou, passou do limite e foi para entrevista coletiva. Basicamente isso. Mas deve ser relacionado para o confronto, a tendência é que seja relacionado para o jogo diante do Santos. Aí se vai entrar em campo ou não, vai depender, lógico, do desempenho dele, se ele vai absorver isso ou se ele vai ficar mais puto ainda. Naturalmente a tendência é que ele fique puto nesse início, tá? Mas se ele tiver humildade, ele vai refletir e vai tomar o rumo certo. Pelo menos eu penso dessa forma. O Chelsea voltou a provocar o Flamengo após o título da Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o Flamengo parabenizou o Chelsea nas redes sociais, né? Congratulations, Chelsea, deserved champions, né? Parabéns, Chelsea, mereceram ser campeões. E o Chelsea escreveu, Chelsea? I thought it was London Blue. Eu pensei, né? Eu achei que era o Londres Azul, né? Porque o Flamengo, quando vence o Chelsea, o Flamengo vai às redes sociais e provoca o Chelsea dizendo que mas não é Chelsea, é Londres Azul. Só que quem começou com essa história foi o Chelsea. Vocês estão me entendendo? Foi o Chelsea, porque eles botaram o escudo do América do México no lugar do escudo do Flamengo, meio que querendo debochar do Flamengo, que não conhece o Flamengo, bum, tomou uma porrada por 3-1. Aí o Flamengo foi lá, né, logicamente, diplomacia, aquela coisa toda, e deu os parabéns pro Chelsea, só que os caras do Chelsea lá estão revoltados até hoje, né? Pegaram o ar, né? Até hoje contra o Flamengo. E o mais engraçado é que quem tuita isso em inglês é a conta em inglês do Flamengo. Mas quem responde não é a conta em português do Chelsea. É a conta principal do Chelsea, porque a conta principal do Flamengo, naturalmente, ela tuita em português, né, para falar com a torcida aqui do Brasil e portugueses, enfim, brasileiros no geral, né? E a conta inglesa é para aqueles fãs que eventualmente possam ter uma língua nativa inglesa e seguem lá a conta em inglês. E é bem engraçado, né? Essa situação. Mas vamos lá. Pessoal, o Flamengo agradeceu oficialmente a FIFA pela organização da Copa do Mundo de Clubes, soltou inclusive uma nota falando sobre isso. O Clube de Regatas do Flamengo agradece e reconhece o trabalho da FIFA, em especial na pessoa do Gianni Infantino e de todo o seu competente corpo técnico administrativo que trabalhou com dedicação
e profissionalismo para a realização da Copa do Mundo de Clubes. Nosso agradecimento também aos parceiros locais, em especial à Universidade de Stockton e ao Complexo Esportivo ESPN Wide World of Sports, que nos receberam com excepcional hospitalidade, ofereceram excelente estrutura de treino e preparação. Um reconhecimento especial ao Cláudio Castro, Secretaria de Turismo, enfim, né? E parabenizou o Chelsea. Ano que vem tem a Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Eu vou na Copa do Mundo, vou lá tentar fazer. Vai estar tudo parado mesmo, vou lá, né, fazer um conteúdo bacana para vocês, beleza? O Flamengo também soltou uma nota em relação à janela de contratações. Pois é, o Flamengo soltou, na realidade, um esclarecimento lá no grupo Assessoria de Imprensa do Flamengo com os jornalistas do Flamengo. A gente está lá no grupo, de vez em quando eles atualizam a gente, e eles publicaram o seguinte: durante o período de janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando os seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo dos seus atletas. O clube ainda reforça que, nesse momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas correrá mediante o pagamento exigido pelo clube, que é da multa rescisória. E não por pressão, olha aí, de agentes e intermediários. Por que isso? Porque os agentes do Pedro já passaram informação para frente na imprensa que levaram uma proposta ao Flamengo pela liberação do Pedro. Daí o Flamengo pega, solta essa nota, deixando bem claro que não vai ceder à pressão de agentes, muito menos intermediário. E outra, a multa do Pedro é para mais de 500 milhões de reais. 200 milhões, isso aí para o Brasil. Para fora do Brasil é para mais de 700 milhões de reais. São cerca de 200, né, milhões de euros, né, a multa do Pedro para ser vendido para fora, uma multa meio quase que impagável. A maior transferência da história do futebol é o Neymar saindo do Barcelona e indo para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros na multa rescisória do Neymar naquela época, né, lá atrás, em 2017, né, que ele sai do Barcelona e vai para o Paris Saint-Germain. Isso o Neymar no auge, o Neymar Prime, não é esse Neymar de hoje aí não. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas das vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos, fala o Flamengo. Então, deixando bem claro que não adianta fazer impressão que só sai pela multa ou por um valor que o Flamengo acha que o atleta mereça sair, tá? Pessoal, ó, o Alacian tem a sua renovação de contrato encaminhada com o Flamengo, né? Pelo menos baita notícia, na minha opinião. O Wesley deu uma esfriada daquela situação da Roma, tá? Ele até deu uma entrevista após Flamengo e São Paulo dizendo que se fosse o último jogo dele com a camisa do Flamengo contra o São Paulo, que ele estaria muito feliz, mas até o momento deu essas esfriadas. Quem realmente pode sair pediu para deixar o Flamengo, segundo o Pablo Rafael Rua, foi o Michael, tá? Teria dado o sinal verde para os seus empresários para buscar opções no mercado, inclusive o Al da Arábia Saudita e o Al Rail do Catar são alguns times interessados na contratação do Michael, que já passou pela Arábia Saudita jogando
pelo Al Hilal. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.